Sejam todos bem-vindos à nossa série devocional Perguntas que Jesus Fez. O episódio de hoje é o episódio 13. E nós vamos ler o texto que está em Lucas capítulo 17, versículos 11 até o versículo 19. Então, acompanhe comigo. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhes disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A pergunta que Jesus faz, que nós vamos tratar, está no versículo 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Você já deve ter passado pela situação de ajudar alguém e nem receber um obrigado. Mesmo que nós não devamos ajudar as pessoas esperando algo em troca, é natural que pelo menos um obrigado nós esperemos ouvir da pessoa que foi ajudada por nós. Mas a verdade é que existem pessoas que não conseguem expressar gratidão, são incapazes, de expressar gratidão em palavras ou ações. Elas não conseguem externar os seus sentimentos e a vida vai passando e você não olha para aquela pessoa e vê nela vida, sangue nas veias. Para ela tanto faz como tanto fez. Aqui a história fala de 10 leprosos que pedem a Jesus para serem curados. E no processo de cura, apenas um deles retorna para agradecer a Jesus pela cura recebida. Na verdade, o homem voltou louvando a Deus, dando glória a Deus, porque entendeu que aquela cura era graça de Deus. Mas por que será que Jesus ele fica tão surpreso por apenas um ter voltado e não todos os 10? Aquilo pegou Jesus de surpresa? Jesus não conhecia o coração das pessoas? Será que Jesus esperava demais dos seres humanos? O que é que deixa Jesus tão surpreso? Mas Jesus ele fica admirado por apenas um ter voltado, louvando a Deus. E os demais, onde estão? Pergunta Jesus. Bem, Jesus enfatiza nesse texto que aquela pessoa que voltou agradecendo e louvando a Deus, ele frisa bem que era um samaritano. E isso nos dá a entender que os outros 9 eram judeus. E você sabe que os judeus tinham naquele tempo uma grande divisão em relação aos samaritanos. Eles não respeitavam, não falavam, não se relacionavam com os samaritanos. Então Jesus frisa que esse homem que volta louvando e agradecendo é samaritano. Isso nos dá a entender que os outros 9 não eram. E é isso que causa decepção em Jesus. Porque ele veio para o que eram seus. Ele veio para o povo judeu. E os judeus é o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. Os judeus deveriam ser luz para as nações, deveriam dar o exemplo de louvor e gratidão a Deus, mas eles não fizeram isso. Estes 9 leprosos representam uma nação que se achava no direito de ser abençoada e por isso se tornou orgulhosa demais ao ponto de desprezar não somente os samaritanos, mas também todos os outros povos gentios como sendo povos impuros. Então essa é uma nação orgulhosa.
E esses 9 leprosos que não voltam para agradecer a Jesus, eles representam essa nação orgulhosa. Então eu acredito que esses 9 eram judeus religiosos que colocaram a lei, o ritual da lei, o cerimonialismo da lei acima do louvor a Deus, acima da gratidão a Deus. Então, eles foram ao templo cumprir os rituais de purificação, mas o samaritano entendeu que adorar e louvar a Deus era muito mais importante. Para que eu vou mostrar ao sacerdote para receber a aprovação de homens, de que eu possa voltar à vida normal na sociedade e no culto público, se eu estou aqui diante de mim, aquele que me curou, aquele que é o Deus verdadeiro, eu vou voltar e louvar, e me prostrar aos pés dele. Não vou perder tempo de ir até o sacerdote, porque aquele que merece a gratidão, a honra, a minha devoção está aqui. Então, a gratidão sempre nos põe no caminho de volta. Voltar e agradecer ao nosso bom Deus. O caminho da volta é um caminho para um novo relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. E é por isso que nós devemos ser gratos. Nós estamos na presença de Deus a todo instante. Não precisamos de rituais, não precisamos de intermediários, não precisamos cumprir cerimonialismos religiosos para estarmos diante de Deus e louvá-lo e desfrutar da intimidade com Ele. Felizmente, muitas pessoas se deixam enganar, valorizando mais ritos, cerimonialismos, mais aprovação dos homens, e esquece de que Deus está olhando, Deus está presente, e que não existe nada que nos impeça de ter um relacionamento verdadeiro e profundo com Ele. Não precisamos de mais nada. Estamos diante de Deus. Não esqueçamos disso. A gratidão é o caminho de volta para Deus, para iniciarmos um relacionamento profundo com Ele. Assim como o leproso fez, nós possamos sempre ser gratos, não perder tempo com outras coisas, porque Deus está diante de nós, Ele está em nossa presença, e nós estamos na presença dEle, não é? Por isso, vamos louvá-lo, ser gratos, porque Ele nos abençoa grandemente. A lepra também foi tirada de nós. A lepra, o pecado impregnado em nós, essa lepra foi curada. Nós podemos louvar ao Senhor por isso. Amém? Vamos orar. Se depois você tiver um comentário, uma pergunta, eu vou olhar, vou ler aqui. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que salva. Vieste ao mundo para buscar os perdidos, para curar os enfermos, para trazer luz aos cegos, para mostrar o caminho da salvação àqueles que andam perdidos. Obrigado porque o Evangelho do Senhor Jesus, o Teu Evangelho chegou até as nossas vidas e nós podemos ser curados a cada momento dos nossos pecados, curados daquilo que nos incomoda, que nos entristece ou que nos afasta de Ti. Obrigado porque estamos diante do Deus vivo e verdadeiro e podemos celebrar como aquele leproso celebrou, voltando, glorificando, louvando, se prostrando. A nossa adoração seja diária diante de Ti, Senhor, que és um Deus presente na nossa vida, um Deus provedor. Um Deus que não deixa faltar nada. Obrigado pela tão grande salvação que nós temos em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem na paz de Deus e até o próximo devocional Perguntas que Jesus fez. Um grande abraço.